A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 316. É onde quer que você esteja, você estará sempre bem sintonizado aqui na família Web Rádio. E olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Luiz Pereira e desejo a todos vocês que nos acompanhem nesse programa na tarde de hoje. Vocês podem entrar em contato com o DDD 11 985176385 da família Web Rádio, ou então pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br. E também vocês podem sugerir novos temas, vocês podem fazer perguntas, pode questionar, enfim, opinem, trabalhem conosco, né, dê opinião no nosso programa. E nós vamos respondendo na medida do possível, né, Luiz? Opa. Se não for nesse programa, será em outro. Tá certo. E olha, e boa tarde para vocês, eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o nosso programa, ele vai desenvolver temas interessantes, que ele é assim, nós temos um questionamento na vida. Por quê? É filosófico. De onde que eu vim? Eu pergunto, Luiz, de onde eu vim? Para onde eu vou quando eu morrer? E por que eu vou? Eu não podia ficar quietinho lá, não sei aonde, mas eu podia ficar, não podia? Podia. Então, eu vim de onde, por que eu vim e para onde que eu vou? Essas são interrogações filosóficas, viu, Marcos? Que todos nós fazemos desde pequenininho. Quando você tinha 13, 12, 13 anos, você ficava, para quê? Por quê? Né? Você ficava... Mas você sabe que até hoje, seu Luiz, às vezes eu fico me perguntando, é melhor ter ficado lá no mundo espiritual, estava mais tranquilo, não tinha me comprometido em algumas coisas, né? E hoje, viu, Marcos e a Taíde, é isso. Nós vamos... pensar que está aqui ainda. E aí, Luiz, só abrir um parênteses aí, por que eu estou aqui, né? Para onde que eu vou e tudo mais. Então, a gente costumava brincar aqui, assim. Por que eu estou aqui? Porque eu estou participando do programa. De onde eu vim? De Guarulhos. Para onde eu vou? Para Guarulhos. Isso é só uma brincadeira. Mas, Luiz, aproveitando esse gancho aí, se a gente pegar o livro O Porquê da Vida, do Leon Denis, ele vai responder tudo isso aqui para a gente vai ficar, assim, afiada. Afiadíssimo, né? Aí você não vai perguntar mais. Como que é o nome do livro, Nilson? Porquê da vida? Do Leon Denis, onde ele fala que a vida tem que ter um sentido, porque se não tiver um sentido, cada um de nós vamos fazer o que nós queremos e vamos chegar onde? É mais ou menos isso. Apesar que tem gente que quer fazer o que quer Luiz, mesmo. já está entrando no meio da fala do senhor, mas Nilson me lembrou um negócio, um tema bom, que isso é o que acontece na humanidade. Muita gente está perdendo o sentido da vida. Qualquer dia vamos fazer um tema sobre isso daí. O sentido da vida. O sentido, é isso mesmo. Hoje acontece, as pessoas estão perdendo, muitas pessoas tiram a vida, perdendo o sentido da vida. E hoje nós vamos falar de um tema interessante chamado descontrole emocional e suas consequências, né? Eu não sou, eu sou controlado. Só o cara mexeu comigo, eu tiro o copo nele, mas eu sou controladíssimo. Mas tudo bem, então nós vamos falar sobre isso. Tá bom, Taíde? Vai lá, Taíde. Então, vamos lá, eu sou a Taíde Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio.
E estarei juntos com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos estão tendo a oportunidade de realizar suas próprias criações e diversas áreas da vida social humana. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Isso, parceria boa, hein? Parceria. Não é um lugar gostoso, né, Aleixo? Agradável. Agradável, muito bom. Então vai lá, Aleixo. Estou aqui pensando, o senhor falou lugar bom, fiquei meditando. É bom mesmo É aqui, bom, né? Tranquilo, cegando. Tem até café, né? Água, Tem café, água. biscoito. É, nosso amigo Luiz Leite. Pessoal agradável para participar. Vamos lá. Vamos agora, aquela informação, né, com a colaboração com o nosso compromisso social, que devemos manter na nossa consciência a questão da higiene pessoal. São questões que já estão muito bem divulgadas nas mídias, né? O senhor sempre coloca toda semana essa questão para nós nos conversarmos e a gente sempre falamos sobre isso. Parece que não, mas os vírus e as questões ligadas à saúde sempre estão aqui na humanidade, né? Volta e meia você tem problema com vírus, com pessoas com algumas questões de saúde que até então não tinha. Se aparece em determinadas aglomerações, em determinados lugares. E o mundo hoje ele é muito grande, né? Ele tem uma vastidão de 8 bilhões de pessoas. E um vírus para se propagar não é difícil. Facinho, né? Olha o coronavírus. Como é que se propaga isso daí na humanidade toda, rapaz? Sem ninguém perceber, foi alastrando para a humanidade toda e causou em grande escala desencarnações. Só no Brasil, mais de 700 mil pessoas. Então, nunca é demais a gente se precaver, né? A gente fala sempre isso daí. Um dos problemas sérios é a própria humanidade, né? Ela não tem muito cuidado com a saúde, né? Os seus hábitos de higiene pessoal, porque a higiene pessoal não está ligado só a nós, né? Se a gente não tiver bons hábitos de higiene pessoal, vai transferir para outros. Então, se você não for uma pessoa que procura se higienizar, você vai passar para o outro, porque você está em contato com a sociedade. E aí que às vezes também vem essas viroses, essas questões que quando você fala com os responsáveis, coordenadores da saúde, eles também não conseguem identificar como surgiu, da onde surgiu e de que modo. Então, então a gente tem que também se cuidar, se precaver, né? Isso é mesmo. Então vamos lá, Nilson. Antes da Nilce argumentar aí, né, quero mandar para vocês um feliz ano novo para a equipe toda que está aqui com a gente e agradecer vocês pelo ano de 2025. 25. Que vocês tiveram aí de 25, 24, 23 e assim desde 1900. Agora tem um porém, o Aleixo e Gouveia. Tem uma pessoinha aparecendo no vídeo aí, se ele não for falar nada. Ela vai falar o mas só nome fala dela. o nome dela aí pra gente que já tá um tempinho, a gente precisa saber quem que tá no vídeo aí. Então. Ela vai falar o nome dela agora, porque a Nilce vai fazer a pergunta, mas antes da pergunta, ela vai falar o nome dela, de onde que ela é, Isso. porque De onde então, você veio. de onde Pra você onde veio. você vai. Então vai lá, Nádia. Quem você veio? Eu já começo participando da pauta, né? De onde quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Então, assim, meu nome é Nádia Januário, eu sou aqui de Guarulhos mesmo. E recebi aqui um convite, esse convite maravilhoso hoje para estar aqui, conhecendo a Web Rádio, e eu já fico grata desde então. E é isso. E eu estou participando aqui, ouvindo todos esses questionamentos, assuntos importantes,
como o Aleixo falou, a questão da higiene, principalmente, às vezes a gente não pensa, né? Principalmente a higiene dos alimentos. Vamos pensar, a gente vai no supermercado, todo mundo coloca a mão ali na laranja, no recipiente. Eu vi um pegando a uva e comendo. Então, pega a uva e come. Então, a questão da higiene também dos alimentos. A gente traz de fora da nossa casa, leva para dentro da nossa casa, então é importante essas questões também. Então, assuntos chega bem em casa, dá pertinentes. uma lavadinha, Sim, o pessoal não custa. recomenda colocar na água com vinagre. Sim, se necessário. Se necessário, né? é bom. Em casa a gente faz a higienização de todos os frascos de leite antes de colocar na geladeira. Isso tudo é muito importante. Isso é importante. Não custa. Isso. Né? Não custa. É um costume lá em casa. Então é também. isso. Obrigada. Obrigado, Nádia. Agora... Vê, você vai falar da minha cadeira? Todo mundo falou da cadeira. Não, Todo o mundo Luiz nessa ganhou uma cadeira de piloto de avião, né? Ah, é? Olha só, que beleza. Eu sei lá se é piloto de avião ou se é piloto de carro. Hoje eles falam. Piloto da NASA. Eles falam Você gamer. pegar no sono aí, né? Eles falam gamer. Uma cadeira Eu gamer. não posso. Tá bom. Sataíra, eu não posso estar ali, não. Pegar no sono ali vai ficar ruim. Mas tem palestra hoje? Tenho. Então deixa vamos- eu continuar, senão não vamos responder a pergunta. E hein? vamos lá, pessoal. Vamos iniciar agora o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas. Né? Nós recebemos dos ouvintes algumas perguntas e nós vamos selecionando de acordo com o ritmo aqui do programa, de acordo com o tempo. E hoje, por exemplo, tem uma pergunta que quem vai encabeçar os comentários é o Luiz Gouveia, e quem fez a pergunta é a Adélia Lopes Teixeira. E ela quer saber o seguinte: fazendo uma consulta com o espírito, pode ele revelar alguma coisa sobre nossas existências futuras, Luiz? Olha só, Adélia, tem algumas vertentes nessa pergunta e a resposta também. Bom, o futuro, tem um velho ditado que futuro a Deus pertence, mas não é verdade. É assim, é futuro, você que vai determinar o seu futuro. Hoje você planta o seu futuro, mas você não quer saber isso. Provavelmente você já sabe isso, que o que você plantou hoje, você colhe amanhã. Isso é um fato normal na vida. Mas tem uma coisa dos espíritos, assim. Não é porque é um espírito que esse espírito é um sabichão, é um sabe-tudo. Eles podem falar tudo, ele é, vamos dizer assim, acessível a qualquer resposta. Nem todos os espíritos são do mesmo nível, assim como nós. Aqui na Terra nós também somos vários níveis diferentes. Outra coisa, como é que um espírito vai saber a sua atitude hoje para falar amanhã você vai ser um piloto de avião, se você não estudou nunca para ser um piloto de avião? Amanhã você vai ser uma médica, um médico. Mas eu tenho medo de sangue, eu não gosto. Então, o espírito, ele não vai falar nisso. Se é um espírito já de um nível evoluído, ele não vai te responder. Ele não vai te dar essa resposta porque depende do seu hoje para você dar o amanhã. Outra coisa, o que o espírito faz, isso está lá no livro A Gênese. Até o Kardec coloca assim: imagina uma pessoa colocada em cima de um monte, de um morro grande, e você está passando lá embaixo. Você está num caminho lá embaixo, e o espírito está aqui de cima olhando. Aí ele viu lá que você vai, se você continuar naquela pegada ali, você vai cair num buraco, que tem um buraco ali. Ou, se você continuar, entrar pela direita, tem um animal feroz ali.
Se você, ele está olhando de cima. Então ele pode te intuir através do pensamento para você não pegar esses caminhos, porque ali você vai ser provavelmente atacado por um animal selvagem, ou se você por esse outro caminho, você vai cair num buraco, que ele está vendo ali. Mas não é um futuro, uma previsão, é um futuro próximo, vamos dizer assim. Você está naquele caminho, ele está em cima do... Então isso está na Gênesis, é possível o Espírito te orientar mentalmente em algumas situações. É possível. Por exemplo, ele sabe quais são as suas atitudes, seu espírito mentor, seu espírito anjo guardião. Ele sabe todas as suas atitudes, da forma que você pensa, como você age. Então, dependendo daquilo que você quer e vai rezar, aí você faz uma prece para Deus. Deus, eu queria não sei o que lá. Aí seu espírito protetor já... Isso não vai dar certo, você não é boa para isso. Então ele vai intuir, mas ele nunca ele vai opinar e falar assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, porque ele não pode interferir num negócio nosso chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é muito importante para todos nós. Então, Adélia, esses espíritos que revelam, que você vai lá numa cartomante, a cartomante lê lá a borra no café, ou se não lê aquelas cartas lá de não sei o quê, e quer falar o seu futuro. Esses espíritos, normalmente, que assessoram essas pessoas, não têm uma qualidade espiritual, uma capacidade espiritual tão grande para te dar essa orientação. E fora outras coisas que a gente podia entrar por outros caminhos, que a pessoa às vezes antes de você chegar, a pessoa já faz uma análise da sua vida, então ela já sabe mais ou menos por onde você anda e por o que você quer. Mas não é isso. Então você está perguntando se um espírito pode. Ele pode, mas ele pode encher você de fake news, como diz hoje, né? Encher você de ilusão, você acredita, olha, nossa, eu vou ganhar na loteria, eu vou ser rica, porque todo mundo quer ser rico. É o seguinte, é um negócio que todo mundo quer, ser rico, ser uma pessoa importante, o chefão no serviço quer ser o chefão. Ser bonito. Ser bonito, bonito. E pronto, casar com o príncipe. Então isso daí, essas cartomantes, esse pessoal, isso é uma coisa que ela já vai jogar automaticamente porque mexe com o seu ego. Mas o espírito mesmo, quando tem um negócio importante, se é uma orientação, ele pode falar no máximo assim, ó, toma cuidado com determinadas posturas, ele pode te orientar nessa parte, mas falar para você, ó, você vai ser isso, você vai acontecer isso, você vai ganhar na loteria, isso daí não. Você vai morrer de tal, também não. Apesar que o Zé Arigó falou, né, que os espíritos falaram para ele, ó, você vai morrer de desastre. Mas não se falou o dia também, né? Então é um negócio assim, pode eventualmente, mas muitas vezes é chute, é a forma que você vai viver. Então, os espíritos superiores, espíritos que são responsáveis pela sua conduta, não farão isso, porque ele não vai mexer no seu livre-arbítrio, porque o seu livre-arbítrio é o mais importante. Você escolhe o caminho que você quer andar, não é? Amigos, está aberto a uma... Estou pensando aqui, Luiz, os espíritos do alto escalão, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão... eles não se colocam a esse tipo de trabalho. Então, esses espíritos que ficam prevendo, falando, eles não estão no nível elevado.
Agora, ele pode falar, mas é como você falou, Luiz, não é um determinismo. Não é um determinismo. Ele pode falar, ele pode te orientar, olha, vai por ali, porque senão você vai cair no buraco. É aquela mesma passagem do Evangelho, onde a pessoa está andando no deserto, morrendo de sede, aí, de repente, ele encontrou uma palmeira. E quando tem a palmeira, é porque tem água, né? Ele foi lá e bebeu água e depois falou, olha que ideia maravilhosa que eu tive. Né? O que foi aquilo? É um espírito, né, que estava ali com ele e intuiu. Agora, faltou o reconhecimento dele. O mesmo acontece aqui. Não é determinismo. Ele pode falar, ó, se você for por essa estrada aqui, você vai para lugar nenhum. Né? Agora, por que não é o determinismo? Porque, na verdade, ele não conhece o futuro de ninguém. Né? Ele não sabe do futuro, o que eu vou ser amanhã. Por quê? Porque o futuro pertence a quem? A Deus. Então, é como você falou, Luiz. Então, nós, ainda dentro da nossa falta de evolução, então, muitas vezes, é muito mais simples você acreditar em algo que você julga aquela pessoa com poderes de não sei o quê, através de vários elementos que existem, e aquela pessoa se prende àquilo. Olha, você vai ser piloto de avião, por exemplo. Ele pode ser piloto de avião, sim, desde que ele se empenhe para isso. E não ficar naquela, o espírito falou, então eu vou ser... Não existe isso. Onde é que Kardec fala? Que o nosso desenvolvimento vai depender da nossa compreensão, vai depender da nossa persistência e do nosso esforço. Não adianta porque o fulaninho lá olha não sei o quê, lá através de não sei o quê, que eu vou lá. Não, porque nós temos uma ferramenta muito importante, que é o livre-arbítrio, que às vezes nós esquecemos dele. Né? Nós esquecemos, nós não confiamos. Agora, Deus também não interfere na nossa vivência aqui. Porque se Ele deu a nossa inteligência e nos deu o livre-arbítrio, né? O que Ele falou para nós? Olha, o universo está aí ao seu dispor. Use a sua inteligência como essa ferramenta maravilhosa para o seu desenvolvimento. Né? E tudo que você fizer está dentro do livre-arbítrio. Então, vá e progrida, vá e caminhe com a humanidade. Isso. Ataíde. É interessante na pergunta aqui, quando fala também se alguma coisa sobre as nossas existências futuras. Mais um motivo, como que vai falar algo da existência futura se é futura, se não teve a existência ainda, não chegou lá ainda? A pergunta também ainda mostra isso, né? Então o espírito jamais não falaria mesmo, né? O espírito evoluído não falaria. E também esse é um dos motivos, porque a existência futura ainda vai vir. O espírito ainda vai ter ela, não sabe como é que vai ser e assim por diante. Então, amanhã você pode mudar a sua forma de pensar. Exatamente. Nem ele mesmo sabe, né, como é que vai ser amanhã. É verdade. Então é um processo difícil, viu, Adélia? Vamos ver o que o Marcos Aleixo, nosso professor de palestra, o que ele tem a declarar, viu, Luiz? O que o Marcos Aleixo tem? Vai lá, Marcos Aleixo. Nós já sabemos quem palestra hoje, né? Nós já sabemos. Onde é a palestra hoje? Chico Xavier, ali no Gopouva. Aqui em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos. Então é expert. Pode falar aí. É o que vocês falaram, né? O espírito pode, sim, pela mediunidade, conseguir perceber algo do passado, do futuro dessa pessoa. Pode acontecer, sim, mas ele
nem o que a Nilce falou, nenhum espírito equilibrado, mais evoluído, vai ficar prevendo o futuro das pessoas, que isso daí ele não interessa. Para eles, eles sabem que não se deve intervir assim na vida das pessoas, né? O trabalho não é esse. Então, se você vai em algum... O problema é que as pessoas querem muito saber disso. Então, quando ela chega num ambiente, ela já procura ambientes com o espírito, para o espírito falar algo do futuro dela. Então, ela vai, ele já sabe, o médium que está ali recebendo, ou alguém que está ali sobre essa orientação, sabendo que ela quer saber do futuro, ele vai falar o que ele bem entende. Ela sabe que ela vai acreditar. Principalmente brilhando o orgulho, a vaidade da pessoa. Ele sabe que ela quer escutar algo do futuro, então ele vai falar, vai ser isso, vai ser, não vai falar como ele não sabe exatamente o que vai ser, porque ele não tem essa autorização, e ele não vai falar dos momentos difíceis que ela vai ter, ele vai falar de coisas mais agradáveis, né? E nem sempre isso vai acontecer, mas neste primeiro momento ela quer escutar isso. É que nem por exemplo, se a pessoa começar a frequentar um centro espírita, algum lugar que se chama um centro, e a pessoa começar com essa questão de ter alguém falando do futuro, aí está equivocado, né? E não está baseado numa estrutura na qual o espiritismo está, né? Porque o espírito não é de adivinhação, né? Ele é de um trabalho sério de orientação e de conduzir as almas para o equilíbrio necessário, mas nunca para adivinhação, né? Então, mas pode acontecer de um médium realmente perceber algo do futuro da pessoa, mas esse não é o trabalho assim. Você não vai ver espíritos numa reunião mediúnica ficar direcionando a vida da pessoa, né? Não dá, nem pode, né? Nem pode. Não, é um espírito realmente trabalhador, consciente. Uma casa séria. Não vai. Tá bom? Nádia, quer falar alguma coisinha, Nádia? Bem rapidinho, lembrando o seguinte, eu vou tentar sintetizar e fazer uma junção. Se a gente lembrar, né, de um dos maiores médiums que a gente tem, que é Chico Xavier, e seu mentor, Emmanuel, em diversos programas que ele participou. Então, vamos pensar o seguinte, para tentar responder a pergunta da Adélia. Ambos, os dois, eram de muita responsabilidade. Qualquer pergunta que você fizesse para o Chico Xavier, por exemplo, ele até poderia responder, ele sabe a resposta, mas o que ele tinha? Cautela e responsabilidade. Então, ele respondia o que era possível e necessário. Quando a gente fala, conforme a pergunta da Adélia, de existências futuras, né, se o espírito pode ou não responder, quando ela fala de consultas, às vezes ela está se remetendo a cartomantes, pessoas que fazem diversas leituras. Aí, fazendo a junção, a gente tem que pensar também na responsabilidade desse médium e qual é o interesse dele. Se o interesse dele for meramente financeiro, é problemático. Mas se ele tem a responsabilidade, que pode, né, ele pode ter a mediunidade, médium somos todos, alguns não desenvolvem, pode ser que ele possa realmente responder com qualidade. Mas a gente precisa pensar na responsabilidade desse médium. E outra coisa, o médium também, ele também tem uma responsabilidade muito grande, que é a de, a partir do momento que ele está ali por um objetivo financeiro, ele também tem as suas consequências. Então, a gente precisa lembrar disso também. E só contando um fato bem interessante, que as pessoas falam, não, o Gouveia falou um negócio, não tem sentido. Tem sim. Nós morávamos no Jardim São Paulo, eu vou contar isso muito rápido, e a minha mãe foi levar uns amigos até o metrô Jardim São Paulo. E ela fez a volta, né? Voltou para casa, porque eles talvez não saberiam o caminho, não sei como foi o negócio, e ela voltou a pé. E aonde hoje tem o metrô Jardim São Paulo, era um terreno baldio. E a minha mãe falou, vou subir por aqui, que é muito mais perto. E ela recebeu uma intuição de que ela não seguisse por aquele caminho, que ela fosse por um caminho que era um pouco mais longo para ela. Ela não entendeu aquilo no momento. E ela fez isso, e quando ela chegou perto de casa, ela viu um tumulto, né? Um pouquinho mais distante, assim, perto de casa, ela viu um tumulto. E as pessoas falaram, no terreno baldio, aonde ela ia passar,
haviam baleado, a polícia estava lá e baleou um rapaz. Então, olha como é a ajuda espiritual, né? Então, a gente tem que ter fé, acreditar, mas a gente também precisa ter a responsabilidade dos locais os quais a gente frequenta, né? Tem um... olha, você agora me chamou... Tem um livro que o Bezerra escreveu, depois de morto. Não ele escreveu, quem escreveu foi a Ivone Pereira. Uma coisa assim, é uma história assim, mais ou menos. Uma moça também ia por um caminho e ela foi por aquele caminho, mas o Bezerra conseguiu fazer com que uma patrulha, assim, do nada passasse ali. Na verdade, eu li esse livro, intuiu, ali ela ia passar por um lugar que ela ia se complicar, ele se aproximou da viatura e intuiu os guardas da viatura a entrar em determinada rua. Eles poderiam aceitar ou não. Eles receberam uma intuição. O que eles fizeram? Eles foram. Pensaram, vamos entrar nessa rua. Era a rua porque o Dr. Bezerra intuiu, então eles entraram. É diferente, né? Uma intuição, né? Então, é isso. Mas, Adélia, olha, pena que se a gente tivesse... eu também tinha um caso para Luiz, contar. eu só quero acrescentar. Muito bom. Mais uma... A gente está falando aqui, né? Do espírito, que ela deu o exemplo e tal. Mas eu quero colocar aqui sobre a responsabilidade da casa espírita em relação a isso também. Porque, geralmente, as casas espíritas têm lá um... DEPOI, né? Departamento de Orientação e Entrevista. E essas pessoas que fazem parte desse departamento, elas têm que ser pessoas muito bem preparadas para realmente não acontecer isso que nós estamos colocando aqui. Por quê? Eu só vou dar um exemplo, vou ser rápida. Eu frequentava uma casa, tinha lá o departamento, tal. E foi lá uma pessoa que tinha desmanchado o namoro, algo desse tipo. E a pessoa que estava lá orientando, acho que estava cansada também, ela falou assim, não, minha filha, pode ir sossegada, porque, olha, ele vai vir falar com você, vai dar tudo certinho. Como? Como assim, né? Passado uma semana, passou 2, a menina voltou lá e foi cobrar dela. Agora, o que é isso? Aí tem 2 caminhos. Falta de orientação séria nos cursos das casas espíritas. E falta de orientação e estudo de quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Mas aí. Porque se a pessoa estuda um pouco, não vai falar isso para a pessoa. Mas tem gente que estuda e chega na hora. Então, nessas orientações aí também tem que... Aí é outra já entramos em outros campos. Mas, Luiz, como já o tempo está passando, então nós vamos continuar o nosso programa. Mas, Adélia, eu acredito que ficou bem claro. Você não vai arrumar fácil, não, quem vai passar o número da Mega Sena para você, não. Fica tranquilo. Ô Gouveia, quando o programa está bom assim, o diretor deixa passar um pouquinho. Ele acabou de me ligar agora. Ele falou, pode passar um pouquinho aí. Não, mas já passou bastante. Nas FM, nas rádios é assim, sabia? Se o porque diretor está achando interessante, ele liga lá, mas deixa aí. Eu tenho um amigo que vai fazer palestra e não pode ficar também. Mas ele já tomou banho, tá tudo certinho. Tá bom. Então vamos lá, quem é agora? Né? Então vamos lá. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E agora nós vamos falar do 19º Congresso Estadual de Espiritismo da USE Regional, que vai de 19 a 21 de junho de 2026. Serão 3 dias de estudo, reflexão, arte, convivência fraterna,
que prometem marcar a história do movimento espírita em nosso estado. O tema central dessa edição será o Centro Espírita no Novo Tempo, que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista a essência do Espiritismo. O local do evento será lá no Teatro APCD, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 547, lá em Santana, né, aqui em São Paulo, e fica perto do terminal da rodoviária Tietê, 3 minutos, fica perto também do metrô Santana, e ainda um motivo essencial para estarmos juntos a este congresso, porque está dando início às comemorações dos 80 anos da USE, uma instituição que há décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista em dedicação e compromisso. Celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama de união e serviço a serviço do bem. Para maiores informações, vai lá no nosso site, usesp.org.br/congresso, e você terá maiores informações a respeito. E exatamente nesse instante é que nós vamos iniciar o quê? O quê, Luiz? Olha, segundo bloco do nosso verdade. programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Vamos lá, Luiz. Olha, hoje nós vamos falar de um tema interessante chamado descontrole emocional e suas consequências, viu, Ataíde? Isso está lá no site, num artigo, chama Inteligência Emocional, Saúde e Doutrina Espírita. É um site chamado Eu Sem Fronteiras, que nós baseamos essa nossa fala aqui nesse texto. Quem fez foi o Antônio Navarro. O que ele diz aqui no seu texto que vai servir de base para a nossa discussão aqui? Bom, ele fala assim: todos sabemos o quanto o nosso desequilíbrio emocional acaba por impactar nas pessoas de nossas relações. Quantas feridas se abrem no coração delas, inclusive nas que amamos, viu, Neuci? Mais profundamente, em decorrência de nosso descontrole emocional. Esse é um aspecto terrível e muito presente nas relações humanas, desses dias de modernidade líquida em que vivemos e que tem levado ao naufrágio de muitas amizades e uniões que começaram em alta expectativa de sucesso. Outro aspecto não menos importante é o impacto das emoções no corpo físico. No livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, ele estabeleceu definitivamente o conceito de que as emoções são passíveis de serem administradas e educadas, como também impactam diretamente no funcionamento do corpo físico. Não é, Taíde? Exatamente. Talvez o dado mais compulsório sobre a importância médica da emoção venha de uma análise em massa combinando resultados de 101 estudos menores num único grande, com vários milhares de homens e mulheres. O que diz o estudo? O estudo confirma que as emoções perturbadoras fazem mal à saúde, em certa medida. Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante tensão ou hostilidades pépticas e males cardíacos.
A respeito do assunto, a doutrina espírita tem um contributo extraordinário para nos oferecer. E os espíritas têm tido a oportunidade de receber vindas do mundo espiritual, receber informações vindas do mundo espiritual, através dos benfeitores desencarnados. Nosso tema do primeiro bloco, né? Antecipadamente as descobertas da ciência convencional. O benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em 1958, ensina: a cólera e o desespero, viu, Aleixo? A crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no nosso corpo físico, impondo às células a distonia pelo qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-nos leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Nossas emoções, viu, Ataíde, doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços, viu? Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência e de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, que é o nosso corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada, olha, que isso é interessante, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor Jesus e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, olha, eu gostaria que vocês já começassem, porque a minha voz ficou meio esquisita. Então, vocês que comecem falando, porque nós é tanta coisa, né, Aleixo? Começa você. Hoje eu vou começar? Você. Ih, flor do programa, ficou para depois hoje, hein? Oi? A flor do programa ficou para depois, hein? Ó, já começamos o ano sem ser cavaleiro. É verdade. Nada, vamos lá. É um problema sério, né, Sr. Luiz, o desequilíbrio. E isso é a característica dos espíritos imperfeitos. Não tem o equilíbrio. Nós até, por isso que é fácil, eu falo quando eu vou bater um papo nas casas sobre... Porque eu não faço palestra, eu vou bater um papo para ver se eu melhoro um pouco, né? Se eu penso aqui que eu estou falando, eu falo para as pessoas, vá me ver no dia a dia. Por que eu estou falando de Deus, de Jesus, de bondade? Mas às vezes eu dou umas desequilibradas. Não é mais tão sério, graças a Deus. Mas o que nos intenta, o que nos remete a um pensamento desse, é que a gente ainda não tem o equilíbrio necessário para conduzir uma reencarnação equilibrada. Então, às vezes, a gente se descontrola com pai, com mãe, com filho, com esposa,
com o esposo. Por que com o ambiente familiar é muito difícil viver? Porque nós ainda não temos equilíbrio para também fazer daquele ambiente um ambiente tranquilo. Então, o descontrole, a pessoa não procura equilibrar a sua mente espiritual. O que os espíritos falam muito para nós hoje? Cuide da sua mente espiritual. Porque no momento de descontrole, você pode pôr a perder toda a sua encarnação. Ah, mas não temos oportunidade? Temos, mas você pode complicar, você pode comprometer o resto da sua encarnação com desequilíbrio. Nós estávamos falando do Haroldo Dutra aqui antes de começar o programa. Eu sempre sei, nunca é novidade, palestra sempre do Haroldo Dutra, se puder 1, 2 por dia, todos, mas eu me adapto muito com as palestras dele. E ele conta algumas histórias, alguns relatos da profissão dele. Eu não lembro se era um médico ou qual era a profissão. O cara estava bem equilibrado. Um dia no trânsito, ele se envolveu numa fechada com um jovem. O que ele fez? Ele se desequilibrou, desceu do carro e matou o jovem a tiros. Uma pessoa do bem até então, equilibrada. Aí, quem era o juiz do caso? O Haroldo Dutra. Ele falou que essa pessoa chegou chorando, em prantos, na frente dele e falou assim para ele: Haroldo, senhor juiz, eu acabei com a minha vida. Por um descontrole emocional de alguém que já tinha a vida equilibrada. Então, a gente vai vivendo e a gente procura. Quando Jesus falou vigiar, ele não falou orar e vigiar, ele falou vigiar e orar. Se você não começar a cuidar da sua mente espiritual, e no momento que o mundo vive hoje, tão conturbado, com tantas energias envolvendo em desequilíbrio também o planeta Terra, você acaba se envolvendo. Claro. E é por isso que as pessoas andam irritadas umas com as outras. Perca do controle emocional. Qual que é o ponto principal para você terminar bem uma encarnação? Todo mundo fala em saúde e paz. Sim, mas se você não tiver um controle emocional, você vai perder a sua paz e a sua saúde. Então, para obter tudo isso, você precisa ter um controle emocional. Para ter paz, saúde, para ter paciência, resignação. Então, a fonte está na nossa mente espiritual. Por isso que os trabalhos hoje fundamental do espiritismo é psicologia. E é por isso que eu não abro mão, quando as pessoas ficam discutindo às vezes, mas Kardec não pode ser deixado de lado. Ninguém está deixando Kardec do lado. Não é isso. Nós vamos estudar Kardec. Só que a humanidade precisa procurar o campo da psicologia espiritual. E é por isso que o Divaldo fez esse trabalho muito grande. Aliás, a Joana de Anjos fez esse trabalho muito grande através do Divaldo na questão da psicologia espiritual. Porque se você não cuidar da mente, esse tema que o senhor trouxe, senhor Luiz, é fundamental para a humanidade hoje. Tudo Joana de Anjos, isso aqui, tudo. Não, é fundamental para a humanidade hoje. O controle psíquico, espiritual psíquico, é que as pessoas estão se perdendo. E se você perder o seu controle psíquico, mente espiritual, você não consegue. Você pode cometer algo que realmente... Difícil, né? É o que a gente vemos hoje, senhor Luiz. Você se atrapalha por um instante, por um minuto. Né? Você acaba isso que você falou. O médico... Bom, eu não lembro se era médico ou uma profissão, mas o cara está equilibrado, a pessoa, senhor Luiz. Aí, de repente, você se envolve numa discussão, pronto. Aí acabou a sua vida, acabou a vida da pessoa que você também acabou matando. Tirando a vida do jovem. A família, toda a família também está envolvida. Tudo, né? senhor. É isso Mas mesmo. eu falo para você, Gouveia, nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, que o relógio ele tem 48 horas, então o caso de... Diária 24. Mas o pessoal tá vivendo 48. Você entendeu? E aí o que acontece? Aí vem a perturbação, vem o nervoso, que o cara quer chegar primeiro, o cara quer ser o primeiro. Então, essa neura toda que está acontecendo aí, Aleixo, às vezes você está atrasado para chegar numa palestra e aí começa a adrenalina a subir. Lógico. E a pessoa não anda, você faz
ele fica parado para te prejudicar. Aí, hoje, Oveia, você estava na praia, você viu a situação, eu vi também as coisas como que estão. Não tem mais paciência, acabou. Acabou. Quer falar E uma aí, coisa? Rapidinho, senhor Luiz, rapidinho, senhor Luiz falou, quando a gente começa a manter o equilíbrio emocional, né, o psíquico, essa que o Luiz Leite falou agora, também faz parte. Por exemplo, você está indo para um compromisso. Para você é inadiável. Mas se alguma coisa está te impedindo, paciência. Perder o compromisso não é o fim do mundo, nós não somos insubstituíveis. E se a gente chegar perto do compromisso e morrer? O que você vai fazer? Eu queria ir. Você queria, mas você não vai mais, acabou. Você morreu, você não vai, outro, você não é substituível. Então tem aí a pessoa, exatamente, senhor Luiz, ela se desequilibra porque eu tinha que chegar. Isso a gente não coloca na mente esse tipo de. Você não tinha. Se tiver nos desígnios, porque tem coisa que não era para você. Você não vai. A gente se desequilibra por umas coisas. Tem que entrar na questão do equilíbrio nesse momento, né? O equilíbrio nesse momento para não se desesperar, não. Entendeu? Não deu para chegar, não deu. Mas aí precisava de divulgação, de mais programas que nem o nosso aqui, para entrar na cabeça, Ataíde. Porque a neura está muito grande, a coisa está muito grande. Povo impaciente. Então, vai lá, quem vai falar? Nilce ou Ataídes? Fala você. Hoje ela está. Fala você. Uma coisa muito interessante e importante que o Marcos estava comentando, isso acontecido, e é uma coisa grave que acontece com todos nós. Quando nós nos desequilibramos através da nossa mente, que é a base, a chave de tudo, o pensamento, imediatamente vem o impulso. O impulso, meu amigo, é um perigo. É no impulso que você age. É no impulso que esse homem desceu do carro e atirou no outro. Descontrole, né? Então, o descontrole que veio na mente foi no impulso, ele ficou cego naquele momento e agiu de acordo com o impulso que ele sentiu, trazido pelo desequilíbrio mental. E aí se dá uma tragédia dessa. Passou aquele segundo, aquele milésimo de segundo, caiu a ficha, olha o desespero que ele entra. Olha o remorso que ele arrumou no espírito dele para saber lá Deus quantas reencarnações. Porque ele é uma pessoa de bem, foi um momento de desequilíbrio, agiu pelo impulso e que tirou a vida de um irmão. E queira ou não, tem uma responsabilidade em cima disso. E aí onde entra as consequências que aí só Deus sabe para frente o que vai acontecer. Mas como nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, que ninguém foge dela, e quando nós semeamos, não importa como, mas semeamos, aí a colheita é obrigatória, não adianta chorar porque vai colher. Então, entrar o perdão e, enfim, muita coisa vai ter que mudar. Às vezes você tem que perder um tempão para reorganizar aquilo que você desorganizou para poder voltar na sua vidinha. Exatamente. Fala, Nilce. Eu estou aprendendo muito aqui. Estou aprendendo muito com esse texto. Eu vejo assim, nós estamos num mundo assim, bastante conturbado, né? Então, tudo gira em torno do dinheiro, em torno da concorrência, né? E todo mundo quer se promover de alguma forma, né? E nós queremos sempre, eu quero chegar na frente. Eu não admito que o Ataídes vai chegar na minha frente, porque não, tem que ser eu. E aí, numa dessa, eu vou e atropelo, eu faço, aconteço. Por quê? Porque o meu materialismo está tão arraigado que eu não vejo o direito do outro. Não tem mais, o direito é meu. É assim que a humanidade está caminhando, gente. É assim que eu estou vendo que caminho, porque hoje em dia, essa palavra paciência parece que não existe mais. Né? Com licença, por favor. Ou então, assim, olha, a senhora passa na frente, na fila, as pessoas não têm mais paciência com nada.
E isso das pequenas ações, até chegar num caso desse que o Aleixo colocou aí, do indivíduo que tinha uma vida profissional já feita, né? E depois vai e faz uma bobagem dessa. Né? Isso é descontrole emocional, como está o título do tema hoje. Então, o que a gente tem que fazer? É aquilo que nós falamos aqui. Tem que ter o controle emocional, tá? Se colocar diante do nosso Criador como pessoa que está aqui na Terra para aprender, se colocar como todos nós somos irmãos e temos os mesmos direitos, de pensar que dinheiro não é tudo, tá? Porque tem muita gente que ela não faz um lazer, não faz uma viagem para a praia, não vai, né, nem lá no jardim olhar uma flor. Por quê? Porque ela tem que correr, porque ela tem paciente, ela tem cliente, e aí pega o carro e sai. Né? Nesse mundo conturbado, porque eu estava vendo uma charge hoje, que é até engraçado. É assim, antigamente, muito antigamente, os pobres tinham cavalo, e poucos ricos, e os ricos tinham carro. Hoje é exatamente ao contrário. Pobre tem carro e o rico tem cavalo. Mas não é aquele cavalinho. O rico tem Aras e companhia limitada. Entendeu? Então, isso, se a gente não souber lidar com a riqueza, olha o que faz o Evangelho. Né? Se nós não prestarmos atenção na questão da riqueza, do nosso modo de vida, nós vamos cair em infortúnios como esses relatados aqui. Só que a gente esquece, né? Porque a gente está tão com aquela coisa de dinheiro, né? Que eu sou o melhor, que eu tenho que ganhar, e a gente não para pensar que acima do dinheiro existem os valores éticos, os valores morais, né? Porque a gente tem que pensar quais são as leis divinas, o que ela encaminha para nós, as leis morais. O amor, a caridade, o perdão, o aprendizado. Mas acontece que isso não pode ficar restrito às paredes de uma casa espírita, de uma igreja. Não, ela tem que tomar um vulto na questão de humanidade mesmo. Nilson, eu vou fazer uma pergunta para a Nádia, nesse tema aqui. Nádia, sobre descontrole emocional. O que eu vejo, às vezes, uma pessoa descontrolada, ela se refugia no álcool, nas drogas. E, às vezes, esse é um buraco quase que sem fundo. Para ela depois voltar para a superfície é difícil. Isso é uma fato de descontrole, por um processo de familiar. Ela não se dá com o marido, perdeu um marido, perdeu o filho, não sei o quê. Aí ela entra num descontrole, até emprego. A pessoa entra num descontrole e vai para onde? E vai para o álcool, vai para as drogas. É aí que ele fala no finalzinho aqui, ele fala de acompanhar, que reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, quase um suicídio indireto. Não é verdade? Por um descontrole emocional. O que você acha? Bom, várias coisas aí, né? Mas uma coisa muito importante na questão do equilíbrio, a gente precisa procurar. Eu nem ia começar por aí, mas eu vou começar por aqui, já que foi a tua pergunta. A gente precisa sempre procurar uma forma da gente manter o nosso equilíbrio. Então, a primeira coisa, assim, eu vou mais ou menos pegar por mim, que lido muito com pessoas, né? Eu sempre estive dentro de sala de aula. Então, às vezes, e situações acontecem. Então, às vezes, você tem que pensar o seguinte: eu não sei pelo que aquela pessoa está passando,
mas aquela situação é dela e não minha. Então, eu preciso manter o meu equilíbrio. Por exemplo, bem rápido, eu já tive um aluno que me mandou que eu calasse a boca, não, aluno de faculdade, que eu calasse a boca dentro da sala de aula. E eu estava explicando alguma coisa sobre a prova, que acredito que era importante para eles. Naquele momento, eu podia perder o meu equilíbrio. Só que eu tenho que fazer o meu exame de consciência. Eu não estudei para isso. Eu não estudei para discutir com um aluno. Eu estudei para quê? Para ensinar. Então, eu reverti a situação. Não vou narrar a situação aqui pela questão do tempo. Mas eu reverti a situação, mantive a paz. Inclusive, ainda falei para ele o seguinte. Falei, acredito que o senhor não está muito bem hoje. Aí ele tentou prolongar, eu falei, só que as pessoas que estão aqui, elas não merecem, eu falei com outras palavras, não vou lembrar agora, elas não estão aqui para ouvir, eu não falei barraco, né, mas porque eu acho muito chulo, mas eu não lembro a palavra que eu usei, se alguém quiser me ajudar, eu usei uma palavra melhor, eu falei, mas elas não estão aqui para isso. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa comigo, ao término da aula, o senhor me procura. Então, a gente precisa, porque o que acontece que o Marcos falou, que a Nilce falou, é o seguinte, muitas pessoas, a maioria, a gente quer ter razão, ter direitos, eu não posso perder. Eu tenho sempre que sair por cima e sempre que sair ganhando. Só que a gente tem que começar a pensar no ser. O que é o ser? É o exemplo que eu estou dando. Qual é o exemplo que eu estou dando? E minha mãe sempre me falou o seguinte, olha, você vai sair na rua, vai crescer, etc. e tal, vai andar por aí, procura sempre ter a sua educação. Quando eu vejo uma situação que a pessoa está gritando em desequilíbrio e a outra está quieta, por mais que aquela que esteja gritando tenha razão, eu falo, meu Deus do céu, só pelo fato dela estar em desequilíbrio, para mim ela já perdeu a razão. Então, é importante a gente ter essa questão do ser. Ser o quê? Ser exemplo. Né? A gente precisa ser exemplo. Como o Marcos falou e a Nilce também, para encerrar, ser exemplo não é só dentro de 4 paredes, dentro da casa espírita. Ser exemplo todos os dias. Verdade. E outra coisa, bem rapidinho, que o ser humano, nós somos dotados de... nós somos seres pensantes. Racionalidade. Então, a gente precisa colocar essa ferramenta no nosso dia a dia. E nós temos outra ferramenta, que é a comunicação. Então, ter a comunicação assertiva, porque gritando, se eu começar a gritar aqui com o Marcos, a gente não vai chegar a uma conclusão. E aí vai gerar o desequilíbrio, o conflito maior. Isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que usar essas ferramentas em prol, né, da gente, para manter o equilíbrio. E uma receitinha que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que eu estou em discussão lá com a Taíde, eu mesma falo para eu não gosto de briga, tá? Não gosto de discussão, eu acho que a gente consegue pela paz se entender. Eu vou usar minha inteligência, eu vou usar minha comunicação, vou falar, Taíde, não estamos bem agora, ou eu não estou bem para resolver isso com você agora, depois conversamos. Eu espero passar uns 3 dias, converso com alguns amigos, falo, puxa, lembrei do Marcos. Ô, Marcos, eu tive a situação assim, assim, o que você acha? Uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças pensando te auxiliam naquela dificuldade. Aí converso com o Marcos, converso com a Nilce, olha, eu acho que essa situação é assim, assim. Aí eu já me abasteci de elementos, aí eu vou e procuro a Taíde. Eu estou bem? Ou o que eu estou dizendo? Eu estou em equilíbrio para conversar com você. Eu estou bem, podemos conversar. E aí eu acredito que dentro da calmaria, agora a gente pode se entender. Né? Eu acho isso importante. Só que ali é 2, né? A Taídes. Ali é 2, né? Agora você já espalhou. Tem que ter a calma. Que nem o Marco, né? Marcos. Porque eu tenho o primo Marco e Marcos. Aí eu falei, deixa eu olhar aqui. Marcos, são 2 aqui também. É isso. Eu acredito que seja isso, gente. Mas é isso. Então, inteligência emocional, para o nosso ouvinte, olha, é um assunto interessante, mas você, como foi falado aqui, você vai encontrar alguns livros da Joana de Ângeles falando sobre a inteligência emocional, vai achar outros, aquele espírito, como é que é o nome dele, que
que ele faz uma análise do livro dos Espíritos. É o Miramês? Miramês. Miramês. Ele também tem alguns elementos interessantes. Ele faz uma análise boa do livro dos Espíritos. Faz uma análise até de todos os assuntos. Então, o Ramédio também amigos é bom. ouvintes, olha, é aquilo que a gente fala. Agora a Joana de Ângeles, com toda a filosofia espírita psicológica, ela trouxe na área da psicologia, então ela não deixa escapar nada. Por isso que esse texto aqui que nós acabamos de ler, está tudo nas obras da Joana. Eu não lembro qual é o livro que tem mais, tem quase todos, né? Mas ali está tudo aqui, está tudo ali. Tudo. Olha, Então, um livro que tem, aproveitando aí, deixa, que tem, acho que todos bem assim, a Joana de Ângeles, né, no Conflitos Existenciais. Isso Tem mesmo. tudo isso. Sim. Isso. Bom, então a Ataída é com você agora, item 12, e você continua para nós. Então, vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontra o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. É isso. E agora vamos chegar àquele momento da prece, né? Para harmonizar o ambiente, nós já estamos falando do controle emocional. Nada melhor do que a prece para equilibrar a mente. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos envolva em muita paz, muita luz. Que através desses bons fluidos nós possamos equilibrar a nossa mente espiritual para realmente ter o equilíbrio, né? Porque sem esse equilíbrio, dificilmente nós conseguimos nos conduzir de uma forma adequada na nossa reencarnação. Agradecendo a essa equipe espiritual que nos ampara, nos auxiliam. E nos auxiliam com esses bons fluidos, que eles envolvam também os nossos ouvintes que participam conosco desse programa. E que esses bons fluidos possam chegar a esse ambiente educacional, aliás, possa envolver esse ambiente educacional, porque é uma base fundamental para a formação do espírito nessa jornada terrena. Então, que possamos, com esse auxílio, com esse amparo, com essa luz, continuar firme a nossa jornada. Graças a Deus. E eu deixo aqui meu abraço a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham. Deixo também meu abraço para a equipe da USE, Marcos, Nádia, Gouveia, Ataídes, né? A dupla. E a todos os nossos ouvintes, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Eu também agradeço muito, viu? Todos esses ouvintes que às vezes estão nos escutando e por aí nesse Brasil, e tem gente de fora, viu, que ouve, que nem tem um pessoal lá que eu mando as pautas para os Estados Unidos. Tem umas pessoas que fazem evangelho lá com a gente, e elas escutam, elas falam, puxa, até gostei. E é interessante, porque os nossos assuntos aqui são interessantes. Então, muito obrigado, até a semana que vem e felicidades a todos. Nádia, quer falar alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês, a todos as pessoas que nos assistem aí. Feliz 2026, vamos caminhar com o Cristo, manter a nossa fé, a nossa esperança e uma coisa importante, pensamento positivo todos os dias. Obrigada, viu? Marcos Aleixo. Eu vou fazer da minha prece a extensão da minha despedida, a equipe de trabalho aí, um imenso agradecimento. Vamos começar mais uma jornada no calendário terreno, né? Mais um ano. Que Jesus abençoe a todos, nos ilumine, fiquem todos em paz. Obrigado. E eu também me despeço. Agora
Agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, agradecendo a presença dos amigos aqui, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Nádia, Luiz Gouveia, Nilson Pereira, a flor do nosso programa, né? Sim. Hoje tem duas. Aprendi. Hoje tem duas flores. Duas flores hoje, tá bom. E também agradecer por essa oportunidade de mais um ano de vida, mais um ano de trabalho, mais um ano de aprendizado aqui para todos nós. Esperamos que tudo prossiga aqui, nossa caminhada, nosso aprendizado, mais um ano pela frente aí de 2026. E que a paz de Jesus esteja com todos nós mais uma vez, em nome de Deus, e que assim seja. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.